Então, boa tarde, pessoal. Estou muito agradecido pelo convite da professora Adriana Gioda, fico muito feliz. Eu a conheci no seminário Religião e Ciência, coordenado pelo padre Paul Schweitzer. Ela falou sobre a questão do aquecimento global e eu elogiei muito a palestra dela, porque realmente ela traz dados muito concretos, atualizados e sobre essa questão das mudanças climáticas tão trágica e convidei ela para falar no nosso simpósio Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, que completou 10 anos. Então a gente teve durante 3 dias palestrantes de vários lugares falando sobre diferentes olhares a respeito dessa encíclica. O simpósio está publicado no YouTube, né? Os vídeos, as gravações, para quem se interessar. Foi um momento marcante. Aqui foi um crachá. Que bom que está tudo gravado, né, porque tem palestras ótimas. Eu vou até divulgar. Isso, isso, maravilha. Aqui o crachá do evento, né? Então, a PUC-Rio viveu agora em maio uma série de eventos relacionados ao cuidado da casa comum, né? Eventos importantes, personalidades marcantes que vieram até a universidade, né? E então a minha proposta é fazer uma pequena contribuição. A professora pediu para eu me apresentar, então a minha formação é psicologia, graduação, o mestrado em psicanálise e o doutorado em ciência da religião. Atualmente eu estou terminando a graduação em teologia na PUC-Rio e cursando um pós-doutorado em filosofia também na PUC-Rio. Esse tema do meio ambiente sempre me chamou a atenção pessoalmente desde bem pequeno, né? Eu tinha uma conexão muito forte com as árvores, gostava muito de observá-las e gostava de imaginar também, quando ia na igreja, que a igreja fosse uma floresta, que a gente pudesse celebrar junto da floresta, né? E então, quando tinha 17 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho acadêmico sobre isso, né, na Fundação Oswaldo Cruz. Eu era estudante de ensino médio técnico em laboratório. Então, durante 2 anos, eu pesquisei sobre a crise socioambiental e publiquei, né? Eu vou trazer talvez um trecho dessa pesquisa. E é isso. Eu preparei várias coisas diferentes, vamos ver se vai funcionar. Essa material multimídia. Eu queria começar com um trecho do documentário A Carta, do Papa Francisco. Eu vou colocar e vocês me digam se ouvem, né? Pode ser pelo chat de repente, se está tudo funcionando direitinho. Olá, o meu nome é Billy Alsek. A minha cidade natal foi atingida pela alta das marés. As casas foram destruídas, agora não tem trabalho suficiente. Quando eu decidi cruzar o mar com meu melhor amigo, a gente decidiu viajar em segredo. Eu fui visitar um homem. E esse homem foi quem me falou sobre travessias com barcos. Eu estava muito confiante. Quando eu entrei no barco, eu acreditava que ia conseguir. E aí aquele barco afundou e a gente nunca mais viu ele. Nós estamos vivendo
o que está acontecendo no mundo e nos acostumando. Sim. Hoje outro barco afundou. Foram muitas vidas perdidas. Mas nos acostumarmos é uma doença grave. Milhares de pessoas serão deslocadas pelas alterações climáticas nos próximos 50 anos. O representante da imigração da ONU confirmou que ao menos 74 pessoas morreram quando o navio virou no mar da travessia mais mortal do mundo. Os problemas ambientais estão aumentando os níveis de imigração em regiões ao redor do mundo todo. É o desafio crucial da nossa geração. Eles já estão se deslocando por causa do nível crescente do mar. Cuidado! Cuidado! Em 2015, o Papa Francisco escreveu uma carta para o mundo chamada Laudato Si. Nações Unidas, Nova York, 2015. Como anunciado, será publicada uma carta encíclica. E essa encíclica será direcionada a todos. O Vaticano divulga a grande e esperada encíclica para o mundo. Mais tarde, o líder de 1,2 bilhões de católicos no mundo chega para uma visita de 5 dias. Nunca houve uma carta papal tão elogiada e tão criticada como essa. Há centenas de policiais de plantão no primeiro dia de Francisco aqui na Big Apple. O Papa concorda que o aquecimento global é culpa dos humanos. Ainda tem céticos por aí que dizem que o Papa não é qualificado ou que ele não é a autoridade. Ele está escrevendo com base na literatura científica, ele não está tentando ser cientista. Essa é uma reflexão sobre o planeta. É um documento moral. Parece que o Papa está fazendo política no púlpito. E isso não é uma coisa que eu... O Papa não está se pronunciando de forma autoritária sobre a mudança climática. Padre, se eu puder, por favor. Eu acho que o Papa está muito desinformado. Ele está fazendo um grande desserviço para toda a teologia católica. E o documento mais notável? Ele está passando dos limites. Eu vou ter que interromper você. É um documento essencial para o nosso tempo. A carta, uma mensagem para a nossa terra. Cidade do Vaticano, Roma. Padre Jostrom Curítada, Desenvolvimento Humano Integral. A Laudato Si é uma carta que o Papa Francisco escreveu para você. Isso costuma tocar as pessoas. Eles pensam que o Papa Francisco não escreveu para eles, mas então lembram que ele escreveu. Ele escreveu uma carta para todos o planeta, para compartilhar sua preocupação sobre a situação do mundo. É simples assim, é uma carta do Papa. A gente vai reunir 4 das diferentes vozes que o Papa Francisco especificou na Laudato Si. Gostaríamos de convidar, em nome do Papa Francisco, alguns representantes. A voz dos pobres, das periferias. A voz dos indígenas. A voz dos jovens. E a voz da natureza, da vida selvagem. Pensamos em convidar essas pessoas, trazê-las ao Vaticano e conversar com elas. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write. Então essa é a introdução do documentário da YouTube Originals, Laudato Si, né, a carta. E esse é o clima em que eu queria convidar vocês para entrarem nesse momento, né, de partilha hoje.
Somos convidados pelo Papa Francisco, fomos, né, há 10 anos para pensar o planeta, pensar e cuidar a casa comum. Eu vou apresentar alguns slides que foram organizados pela minha amiga, Suzana Moreira. Ela trabalha no movimento Laudato Si, Católicos pela Nossa Casa Comum. Vou mostrar um pouquinho a página deles aqui. Um movimento que já bastante consolidado, com muitas frentes de trabalho a partir dessa preocupação com a natureza, né, com a criação. Vocês podem explorar mais aqui no laudatosimovement.org/pt, que é português, né? Vou ver se eu consigo copiar aqui pro Zoom, caso alguém queira explorar depois. Botar no chat. Perfeito. Então, vou me apoiar em alguns slides que a Suzana fez. Por exemplo, para que a gente tenha uma ideia de que a preocupação com a natureza, embora bastante explícita no Magistério de Francisco, já tem antecedentes desde o Concílio Vaticano II, né, da década de 60, em que a Igreja começa a cada vez mais tornar clara a sua preocupação com o mundo, né? No documento, como que é o nome? Documento Vaticano II, Gaudium et Spes, por exemplo, logo na entrada a gente encontra a seguinte frase, né? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Com essa clareza cada vez maior da consciência eclesial na história humana, né, a gente já encontra, por exemplo, no magistério de Paulo VI. Foi o primeiro Papa a utilizar o termo ecologia, mostrando também já uma preocupação com a crise ecológica e reconhecendo que essa preocupação ecológica é também cristã. No magistério de João Paulo II, ele foi o primeiro a utilizar a expressão conversão ecológica, que aparece muito na Laudato Si. Ele criou o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que reúne uma série de documentos, desde o nosso atual Papa é o Leão XIV, né? O Leão XIII publicou a Rerum Novarum sobre a condição dos operários em 1891, né? Então, esse é considerado aí um marco na história da doutrina social da Igreja, preocupação com a questão, no caso aqui, da vida dos operários, na condição de operários. O São João Paulo II, então, já fala de uma Eucaristia cósmica e de celebrações eucarísticas na natureza, e a preocupação em desenvolver uma ecologia humana. Bento XVI foi o primeiro Papa a fazer mudanças sustentáveis no próprio Estado do Vaticano. Preocupação com desenvolvimento sustentável e integral, ligação entre dignidade, paz e o cuidado com a criação. Então vamos ver, deixa eu ver se eu consigo aumentar, ou já está na tela inteira, nem sei agora. A própria encíclica do Papa Francisco. Tentando ver vocês ao mesmo tempo e a apresentação. Primeiro, né, o que é uma encíclica?
é uma carta, né, pública do Papa que desenvolve a doutrina católica sobre um tópico, muitas vezes à luz de eventos atuais. E essa encíclica foi dirigida a todas as pessoas, né? Quando a gente... Deixa eu voltar aqui para vocês verem uma coisa. Quando a gente encontra... Aqui. Por exemplo, a carta do Papa Leão XIII. A todos os nossos veneráveis irmãos, os patriarcas, primazes, arcebispos e bispos do orbe católico, em graça e comunhão com a Sé Apostólica. Tem uma direção, tem um destinatário. Quando a gente lê a carta Laudato Si, ela não tem uma especificação dirigida somente à igreja. Ele se dirige a todas as pessoas do planeta, né? E o que é Laudato Si? É uma expressão de uma oração de São Francisco de Assis, que significa louvado seja. E o título completo da carta é Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Logo no início, a gente vê o tom da carta quando o Papa diz: esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Então, uma visão geral da Laudato Si, aqui em cada capítulo, né, publicada em 2015, a primeira com enfoque ambiental para todas as pessoas, uma encíclica longa. A gente pode falar brevemente sobre cada um desses capítulos. Vou mandar para vocês também no chat um resumo da Laudato Si. Então, no primeiro capítulo, o que a gente vê? O que está acontecendo em nossa casa, né? O título. Então, aí o Papa, não vou me alongar muito nesses pontos, que a professora Adriana é especialista nisso. Ela certamente já mostrou para vocês os problemas relacionados ao meio ambiente, né? Poluição, mudanças climáticas, escassez de água, perda de biodiversidade, desigualdade global. É um capítulo mais científico, né? Assim, baseado nas evidências científicas. Isso também é algo diferente da encíclica, porque ela parte não da doutrina em si, mas ela parte de um olhar sobre a realidade. Para depois, tem um momento que o Papa fala, né? Primeiro, eu falei com os... Eita, onde é que tá? Aqui, eu abri tanta coisa para mostrar para vocês. Aqui, que ele fala: primeiro eu chamei os cientistas, depois eu chamei os teólogos. Ele achou estranho e comentou com o capitão que achava aquilo esquisito. Ele viu que ali... Não entendi nada. É muito estranho. O que a ecologia tem a ver com a evangelização? São Luís, Senegal. Um bispo me disse uma vez que ele viajaria de uma ilha para outra, visitando comunidades. Quando ele cruzou com uma árvore saindo do mar, ele achou estranho e comentou com o capitão que achava aquilo esquisito. Ele viu que ali havia uma ilha que agora tinha sumido. Nos últimos 20 anos, os níveis crescentes do mar tomaram um vilarejo debaixo desta árvore. Mudança climática. Teve um momento que percebi que eu tinha que dizer alguma coisa daqui. Então me encontrei com cientistas e pedi para demarcarem os problemas que temos claros
Depois encontrei teólogos e perguntei o que podíamos falar sobre esse assunto sério. Foi assim que surgiu a Laudato Si. Os gritos da terra e dos pobres não podem continuar. A queima de carne. Então, aí como o Papa fala, os gritos da natureza e dos pobres. Não sei se vocês conhecem uma citação do apóstolo Paulo. A terra clama em dores de parto. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então aqui Paulo conecta muito profundamente a criação, né, a natureza, o nosso corpo. E fala da natureza que está gemendo em dores de parto, submetida à futilidade humana, né? Então essa é uma citação bíblica muito usada quando se fala da natureza. Queria que vocês fossem sentindo um pouco esse ambiente que não é comum para vocês, né? Um ambiente teológico. Peraí que agora tem que abrir a outra. Aqui. Então vocês viram o Papa dizendo, né? O capítulo 1, ele primeiro chamou os cientistas, o que está acontecendo em nossa casa. Depois chamou os teólogos. O que podemos dizer a partir da teologia? Então, o evangelho da criação. É interessante isso, porque geralmente a gente fala do evangelho, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos de Jesus. E aqui ele fala do evangelho da criação, a boa notícia, né? Então, a Bíblia é vista como fonte de descoberta sobre a criação. A revelação, tanto na Bíblia quanto na própria natureza. E ele aborda, então, as histórias da criação do Gênesis, que são 2 diferentes, né? Interpretadas como uma ordem para o cultivo responsável e a proteção da natureza. Então, eu quero falar sobre isso mais um pouco para o final. Eu vou voltar a isso. O capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica, tendências sociais e ideologias que causaram problemas ambientais. O impulso inclui, né, entre esses usos desses problemas ambientais, a origem desses problemas tem o uso irrefletido da tecnologia, o impulso para manipular e controlar a natureza, uma visão dos seres humanos como separados do meio ambiente, teorias econômicas de foco estreito e relativismo moral. Aqui eu queria mostrar economia de Francisco e Clara. Aqui tem, por exemplo, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Foi uma iniciativa do Papa Francisco de convidar jovens economistas. Eu faço um acompanhamento com uma dessas economistas que trabalha incrivelmente finanças, espiritualidade e ecologia integral. Então vocês podem explorar também que se interessa por economia, né? Que são alternativas à economia dominante, né? Especialmente pela educação popular, né? Ensinando as pessoas sobre finanças, refletindo sobre passagens bíblicas e as finanças pessoais, né? A economista que me acompanha, por exemplo, tem um podcast, Educação Financeira para a Vida.
pode ser ouvido em várias plataformas. E vocês encontram, por exemplo, desde psicologia econômica até economia e Francisco de Assis, enfim, muito interessante, para vocês verem como o Laudato Si, ela deu origem a uma série de outras possibilidades, né? Então, o capítulo 4, sobre ecologia integral, apresenta então essa que é a principal solução da encíclica para os problemas sociais e ambientais, né? Onde se afirma então que os humanos são parte de um mundo mais amplo e exige soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. É sempre uma crise socioambiental. Então, a ecologia integral expande até mesmo o estudo dos ecossistemas, feito pela ciência da ecologia, para incluir dimensões éticas e espirituais de como os seres humanos se relacionam uns com os outros, com o mundo natural, com a divindade, com base na cultura, família, comunidade, virtude, religião, respeito pelo bem comum. Esse conceito se torna central de casa comum, né? No capítulo 5, são apresentadas algumas linhas de orientação e ação, né, como aplicar a ecologia integral à vida política, né? O Papa, então, pede acordos internacionais para proteger o meio ambiente, né, destacando que muitas vezes os objetivos não são alcançados e a situação vai ficando cada vez mais crítica. Estamos aí às vésperas da COP30, aqui no norte do Brasil. Ele também pede para ajudar os países de baixa renda. Na PUC-Rio houve, como eu mencionei, dentre os eventos, um que foi focado nisso, né, a questão do perdão da dívida econômica dos países mais pobres, por conta de como eles foram explorados, né, pelos países mais ricos, inclusive ecologicamente, né? Então o Papa propõe políticas novas, tomadas de decisão inclusivas e transparentes, uma economia ordenada para o bem de todas as pessoas. Por fim, no capítulo 6, Educação e Espiritualidade Ecológicas, ele já aplica a encíclica a questões da vida pessoal, né? Da moral pessoal e da espiritualidade singular. Ele recomenda um estilo de vida focado menos no consumismo e mais em valores atemporais. Propõe educação ambiental, a alegria com o próprio ambiente no qual se vive, o amor cívico, a recepção dos sacramentos, no caso dos cristãos católicos, e uma conversão ecológica, na qual o encontro com Jesus leva a uma comunhão mais profunda com Deus, com as outras pessoas e com o mundo natural. Então, o que estamos vivendo? Acho que agora eu vou expandir. Crise social, crise ambiental, aqui a questão central da disciplina, o Holoceno versus Antropoceno, a discussão se o ser humano realmente pode ser responsabilizado pela mudança climática e outros problemas. A gente viu no início do documentário que o Papa recebia altos elogios e ao mesmo tempo críticas. O que isso tem a ver com a teologia? Ele está sendo cientista, toda essa polêmica, né, que vocês devem ter trabalhado. Eu queria ouvir depois no diálogo, né? E o Papa então afirma: o objetivo não é recolher informações para satisfazer a curiosidade, mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo. Olha que forte, né? Transformar em sofrimento pessoal. Eu quero dar um testemunho do que aconteceu com a minha família no final, onde eu vou tentar mostrar isso. E reconhecer a contribuição que cada um pode dar. Então eu senti a dor pessoal, mas não para ficar preso nisso, né? Mas reconhecer o que você pode fazer. Aqui os dados que vocês com certeza conhecem muito melhor do que eu, das emissões de gases de estufa, da temperatura do planeta aumentando. Oi?
Eu estou vendo ainda o que estamos vivendo. Tu já mudou de slide? Mudei, não passou não? Não, não passou não. Então, peraí. Nada? Não, agora sim, agora ficou passando. Ah, agora ficou passando. Aqui. Bom, então, professora, a senhora conhece muito melhor do que eu todos esses dados, né, dos aumentos da temperatura, dos gases estufa. Eu achei interessante esse aqui do tamanho da riqueza econômica, né, uns países bem inflados e outros bem murchinhos, continentes inteiros como a África, né? E aqui eu achei também curioso, como, quer dizer, curioso, né? É meio óbvio, né, que a extração de combustíveis fósseis está muito ligada aqui aos países que têm uma economia privilegiada. Acho que... Ah, bom. Eu estou focando mais nos aspectos teológicos, que seria talvez o diferencial que eu podia trazer. Então, crer na criação, né? Teologicamente, a compreensão do meio ambiente ela é inseparável da fé em Deus Criador e nessa relação com Deus de que o próximo é irmão e irmã. Então, teologicamente, todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. E a contemplação da criação também ensina sobre Deus. Eu estou fazendo uma disciplina na pós-graduação em teologia com a professora Maria Clara Bingemer, foi uma dos organizadores do simpósio. A gente está estudando esse livro do Moltmann, um teólogo alemão, né? Doutrina Ecológica da Criação. É impressionante, na década de 80 ele já escreve um monte de coisas que vão aparecer na Laudato Si, décadas depois, né? Eu estou pesquisando um pouco na questão criação e evolução. É impressionante. Então, comunhão universal, né? Estamos unidos por laços invisíveis e formados por numa espécie de família universal, né? Justamente como eu disse, todos criados pelo mesmo Pai. E ninguém fica excluído dessa fraternidade. Assim como também na teologia, Jesus é não só o exemplo, mas o próprio Redentor, né? Então, teologicamente também se procura, através da exegese, da hermenêutica bíblica, como Jesus vivia em contato com a natureza e o que a vida dele tem a nos ensinar sobre isso. Eu gosto, por exemplo, do cardeal Tolentino Mendonça. Ele escolheu como seu brasão, aparece o brasão aqui, é um poeta português, né, que agora é cardeal. Considerate lilia agri, olhai os lírios do campo, eles não semeiam nem ceifam, no entanto, como é que é? Vamos ver a citação. Jesus fala. Também tem um romance do Érico Veríssimo. Eles não semeiam. É naquela passagem que Jesus diz: não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, vão beber, vão vestir. A vida é mais do que o mantimento, o corpo mais que o vestuário. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, nesse contexto, né, olhai os pássaros, olhai os lírios, que a gente pode encontrar algumas pistas no próprio Evangelho sobre a maneira como Jesus se relacionava com a natureza. Tudo está interligado, isso é fundamental, olha, como citado aqui várias vezes na encíclica. Pensar global, agir local, pensar local, agir global. As duas coisas. E
a gente está trabalhando muito nessa disciplina que eu mencionei, essa passagem do ego para o eco, né? Porque por muito tempo se considerou que o Gênesis colocaria o ser humano como o ápice da criação no quinto dia, né? Sendo que, na verdade, o ápice da criação, segundo Moltmann, é o sábado, né? Quando Deus descansa e contempla toda a sua criação em comunhão. O ser humano como parte de tudo isso, né? Então, fé, ser humano e incidência política. Aqui a gente vê que o Papa centra esses dois campos, ciência e religião, para abordar essa realidade, né? Uma dialogando com a outra, e que isso tem incidência política, né? As soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Aqui, uma fotografia do Sínodo Pan-Amazônico. Eu estava em Roma nessa época, nesse momento. Eu tinha ido ver a canonização da irmã Dulce, e estava acontecendo esse encontro com o Papa Francisco, realmente algo memorável, né? Hoje eu até reconheci o padre Adelson Santos, aqui brasileiro, da Amazônia, e trabalha na Gregoriana de Roma. Então, aqui para vocês verem que a encíclica ela também está conectada com gestos muito concretos, né, do Papa Francisco, e que agora o Papa Leão XIV está levando adiante, né, a preocupação com a natureza. Certo. Eu queria mostrar também... Peraí. Eu abri muitas abas. Um livro que saiu recentemente, Ecologia e Hermenêuticas do Feminino, que a professora Maria Clara pediu para a gente divulgar. Cuidar da casa comum, espiritualidade, interculturalidade e práticas sustentáveis. Ele está disponível gratuitamente na Universidade Católica de Portugal, no site, né? Com pesquisadores aqui falando sobre a Laudato Si de múltiplas perspectivas, em particular com a questão do feminino. Aqui, por exemplo, da própria Maria Clara, o corpo feminino e o corpo da terra, diálogo com a Laudato Si. Né? Essa questão que aparece muito no chamado ecofeminismo, né? A agressão ao corpo da terra e ao corpo feminino. A experiência mística da terra, segundo Simone Weil. Na casa comum, tudo está interligado. A grande filósofa francesa, né? Pensadora. Temos aqui já um diálogo com a poeta Sofia de Mello Breiner. Contemplação poética, conversão ecológica. Então, o tema continua suscitando muita coisa. Agora eu vou trocar a tela. Como é que tá indo aí? Alguém quer comentar? Perguntas, pessoal? Comentários? Não, aqui tudo tranquilo. Vou deixar para o final meus comentários. Tenho vários. Ótimo. Então, aqui é um outro momento em que eu resgatei um artigo que eu publiquei na antiga revista Dignidade Revista, da Pastoral Universitária na PUC-Rio, que já não está mais publicando, e que foi baseado no trabalho que eu fiz na Fiocruz, né, no ensino médio. Crise socioambiental e dimensão ecológica da tradição judaico-cristã. Eu queria enfocar aqui alguns aspectos em particular, que são as críticas que o historiador medieval Lynn White Jr. fez ao cristianismo, afirmando que o cristianismo seria responsável pelo problema ambiental que a gente vive. Então,
Toda a história humana se encontra de alguma forma relacionada aos diferentes modos através dos quais os seres humanos mantêm uma relação entre si e com a natureza, desde a chamada pré-história anterior à escrita, com a aquisição do controle do fogo, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, a capacidade humana de transformar e agir na natureza vem crescendo. Entretanto, a partir da Revolução Industrial, esta relação se torna cada vez mais insustentável, na medida em que a ação humana não respeita o tempo de resiliência próprio aos ciclos naturais. Bom, o argumento de Lynn White Jr. é que o cristianismo ocidental, ao substituir as crenças de sociedades anteriores, cuja relação com a natureza era marcada por uma atmosfera de reverência e sacralidade, teria oferecido um suporte para uma postura de superioridade e exploração do ser humano frente à natureza. E o que a gente propõe nesse artigo é que a dimensão ecológica ocupa um lugar fundamental na tradição judaico-cristã, segundo o Papa Francisco, na Laudato Si. Então, lá na monografia, na Fiocruz, eu pesquisei diferentes momentos da história e foi muito interessante que a gente já encontra em Aristóteles, por exemplo, na Grécia Antiga, uma preocupação política com o desmatamento, né? Ele considerava as árvores indispensáveis para o Estado e já chamou atenção para a importância das florestas, pois a madeira estava se tornando escassa. Então o filósofo recomendou que se empregassem magistrados para cuidar da floresta, de modo que muitas cidades-estado gregas seguiram seu conselho e criaram leis para proteger as florestas e regular o uso da madeira. É que a gente encontra nesse livro, História das Florestas, a importância da madeira no desenvolvimento da civilização. Esses dados nos mostram que os problemas socioambientais são mais antigos do que costumamos pensar, mas a intensidade da exploração dos recursos naturais hoje é que não possibilita uma adequada reintegração dos subprodutos gerados, certo? Dentre essas características do gênero humano estão a capacidade racional de planejar, de executar, a densidade populacional concentrada e, mas o mais importante de tudo, a extração de recursos não apenas para a sobrevivência, mas também para a satisfação de necessidades socialmente construídas, né? Então, aqui a gente já entra o aspecto psicológico, também psicanalítico da questão, né? O desejo, ele não se limita à necessidade. O anseio resiste a se deixar limitar pela disponibilidade real de recursos naturais. O problema só se colocou mais concretamente no século XX, né, quando a questão se tornou urgente e despertou então a humanidade para os limites ecológicos do planeta. Por exemplo, no mesmo mundo que a gente constrói iPhones, satélites capazes de transmitir de modo instantâneo uma quantidade absurda de informação, ainda existem crianças morrendo cada dia, vítimas de desnutrição e de doenças que já têm cura há muito tempo nas superpotências. Então, o artigo do Lynn White, publicado em 67 nessa revista importante, Science, se chama As Raízes Históricas da Crise Ecológica. Então, segundo ele, a teologia judaico-cristã da Alta Idade Média teria marcado uma distinção entre o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, e o restante da criação, que não teria alma ou razão, e, portanto, seria inferior. Ele acredita, então, que o cristianismo ocidental teria conduzido a uma indiferença em relação ao meio ambiente, a oferecer suporte para a crença não apenas de que nós nos encontraríamos separados da natureza, mas também que a gente seria superior e teríamos até um mandato divino para dominá-la e explorá-la para suas próprias finalidades. Segundo ele, essa influência teria continuado a exercer força no mundo industrial, de modo que a crise socioambiental não poderia ser resolvida apenas através do desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias, mas da transformação das ideias fundamentais da humanidade sobre a natureza.
E, curiosamente, eu acho isso muito curioso, depois de criticar o cristianismo, ele propõe que o modelo ideal seria São Francisco de Assis, cristão. Então, a crítica do René Dubos aparece aqui nesse livro A Ecologia e Sua História, onde o historiador Jean-Marc Drouin apresenta a tese de White Jr. Ela se tornou muito citada no debate sobre o meio ambiente, e o seu opositor, René Dubos. Esse biólogo chamou atenção para o fato de que o texto bíblico também prevê rituais religiosos praticados pelo judaísmo que demonstram uma profunda preocupação com a natureza, como podemos observar nos anos sabáticos, quando a terra deve ser deixada em repouso, como por exemplo no livro de Êxodo 23. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. No 7º ano, porém, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, comam os animais do campo e o que restar. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Além disso, o autor cita o caso da China, que embora tenha um percentual muito baixo de cristãos e judeus, possui um histórico considerável de degradação ambiental. Então, esse opositor, Dubos, afirma que não se poderia acreditar à tradição judaico-cristã a responsabilidade pela origem da crise, embora não se possa afirmar que tenha influenciado na questão da visão antropocêntrica do universo, que, como a gente tem clareza hoje, teologicamente, foi mal elaborada uma boa parte da história do cristianismo, como se a natureza tivesse a função apenas de satisfazer as necessidades dos seres humanos. Então, os versículos bíblicos que o White Jr. cita para sustentar sua tese se encontram no 1º capítulo do livro de Gênesis, onde se afirma que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança e lhe abençoa, dizendo para que ele se multiplique, enche a terra e a submeta, dominando sobre os animais e as plantas. Preocupado com a crise socioambiental sem precedentes, o Papa Francisco chama atenção para o fato de que a fé cristã implica numa determinada atitude para com a realidade ecológica. É bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Então ele interpreta o relato bíblico da criação, certamente recorrendo aos exegetos, especialistas no texto bíblico, a partir da antropologia teológica, que é um sub-ramo da teologia sistemática. O ser humano à luz da revelação, que concebe a desarmonia das relações como produto do pecado original, compreendendo a harmonia de São Francisco de Assis com a natureza como um sinal da graça que cura e restabelece essas relações. Então aqui uma citação da Laudato Si. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus. Essa que é a questão que está em jogo no pecado de Adão e Eva. Recusando reconhecer-nos como criaturas limitadas. Praticamente o contrário dessa visão do ser humano como um grande e poderoso dominador. Justamente o contrário. Esse fato distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra e de a cultivar e guardar. Como resultado, a relação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito. Por isso é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis com todas as criaturas tenha sido interpretada como uma cura daquela ruptura com a natureza e com Deus. Uma análise exegética do relato da criação permite contrapor-se à acusação de que a tradição bíblica seria responsável por uma espiritualidade anti-ecológica. Não somos Deus. A terra existe antes de nós e nos foi dada. Isso permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis convida a dominar a terra favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando a imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia como a entende a Igreja.
Apesar disso, o Papa reconhece que nem sempre a interpretação bíblica do trecho foi tão clara, né? Destacando que a exegese atual permite enfatizar a convocação, a proteção e cuidado da criação. Então o Papa reconhece: se é verdade que nós cristãos algumas vezes interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos devidamente rejeitar que do fato de ser criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se deduz um domínio absoluto sobre todas as criaturas. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Então, interessante como ele vai desdobrar essa questão do cultivar e guardar, de Gênesis 2,15, com uma tensão criativa entre trabalhar a terra para o seu próprio sustento e preservá-la para os descendentes. Enquanto cultivar quer dizer lavar ou trabalhar um terreno, guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isso implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da terra aquilo de que necessita para sua sobrevivência, mas tem também o dever de protegê-la e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. Na espiritualidade ecológica, a terra pertence a Deus, em última análise. Do Senhor é a terra, diz o Salmo 24. A ele pertence a terra e tudo que nela existe, Deuteronômio. E aqui Levítico. Por isso Deus proíbe-nos toda pretensão de posse absoluta, em que o Papa insiste na questão da destinação em dois princípios, bíblico e patrístico, né? A destinação universal dos bens e o princípio de que, pelos padres da igreja, os primeiros teólogos, de que o excedente é por direito do pobre, né? Aqui Levítico: as terras não se venderão a título definitivo, porque a terra é minha, e vós sois estrangeiros e meus agregados. A ideia, então, de que não apenas Israel, mas a humanidade, de algum modo, é estrangeira, está temporariamente na terra. Então, recorrer ao texto bíblico para justificar a mentalidade de exploração desmedida dos elementos naturais se torna insustentável, pois a Bíblia definitivamente não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. O catolicismo não desvaloriza o valor intrínseco das criaturas. Hoje, a Igreja não diz de forma simplista que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Então, transformar esse vínculo com a natureza implica necessariamente transformar a compreensão que nós temos de nós mesmos. Espera aí que acho que meu vídeo congelou. Vai voltar. Aí. Então, mudar o vínculo com a natureza implica mudar nós mesmos, né? Não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. No conceito de ecologia integral, deve-se integrar não apenas a antropologia, a teologia, né? Mas também a dimensão ambiental, econômica e social, para que a gente não considere a natureza como algo separado ou como uma mera moldura da nossa vida. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. Então aqui, mais uma vez, o Papa admite que os cristãos nem sempre conseguem efetivamente colocar em prática o que creem, e que determinadas épocas tinham concepções que dificultavam o reconhecimento da dimensão ecológica da tradição religiosa. Mas, por princípio, o cristão não vai abandonar os relatos das experiências fundadoras, né, tanto da Bíblia hebraica quanto da Bíblia cristã, mas justamente ao contrário, retornar a eles para descobrir um tesouro valioso. Se algumas vezes essa má compreensão levou os cristãos a justificar o abuso da natureza,
o domínio despótico do ser humano sobre a criação, as guerras, a injustiça e a violência, nós, crentes, podemos reconhecer que então fomos infiéis ao tesouro de sabedoria que deveríamos guardar. Muitas vezes os limites culturais de distintas épocas condicionaram essa consciência do próprio patrimônio ético e espiritual. Mas é precisamente o regresso às respectivas fontes que permite às religiões responder melhor às necessidades atuais. Então o Papa propõe linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, animadas não tanto por ideias, mas sobretudo por motivações, das motivações para alimentar uma paixão pelo cuidado do mundo, enraizados na experiência mística. Com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima. A mística tem muitas definições, uma que eu gosto bastante foi meu co-orientador de tese, o jesuíta espanhol Carlos Domínguez Morano, onde ele fala de uma experiência unitiva e gozosa com aquilo que se identifica como a origem da existência, né? Acho que eu vou até pegar um trecho dos Irmãos Karamazov para ler para vocês. Aqui, vou anotar. Eu estou com muita vontade de trabalhar isso num congresso em breve. Então, é que o Papa diz: não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima. É preciso admitir humilde e honestamente que nem sempre os cristãos conseguem se apropriar da herança espiritual que receberam, muitas vezes procurando se eximir das responsabilidades socioambientais que derivam de sua fé. Então o Papa coloca a questão ambiental como um desafio a ser enfrentado no processo de conversão, né? E aqui mesmo ele diz: a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou do mundo. Aqui, a conversão ecológica comporta deixar emergir nas relações com o mundo que nos rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. Isso é bem forte. Para mim, a citação enquanto fiel, uma citação mais forte de Laudato Si, que a dimensão ecológica da conversão está diretamente ligada ao encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa, parte essencial do cristianismo. Porventura, uma pessoa ouvindo no Evangelho de Jesus dizer, a propósito dos pássaros, que nenhum deles passa despercebido diante de Deus, será capaz de maltratá-lo ou causar-lhe dano? Convido todos os cristãos a explicitar esta dimensão da sua conversão, permitindo que a força e a luz da graça recebida se estendam também à relação com as outras criaturas e com o mundo que os rodeia, e suscite aquela sublime fraternidade com a criação inteira que viveu de maneira tão elucidativa São Francisco de Assis. Então esse artigo que eu concluí assim, tentando, como a professora Adriana começa a dizer, não venho trazendo boas notícias, tentando trazer boas notícias, né? Também o papel do teólogo, alimentar a esperança, né? A espiritualidade cristã encoraja um caminho sóbrio, de contemplação, simplicidade e alegria profunda na vivência do presente, afastando-se de obsessões consumistas e apegos desnecessários. Desse modo, incentiva a desfrutar o encontro fraterno, a partilha do pão, o serviço aos irmãos, a frutificação dos carismas, a arte, o contato com a natureza e a oração. É interessante verificar o quanto tais propostas se aproximam daquelas indicadas pela ecologia, que chama atenção para a alegria de viver e as atividades culturais que não precisam de limites ecológicos, uma vez que são riquezas imateriais. Trata-se de um ponto importante de diálogo entre crentes e não crentes na busca de caminhos de superação da atual crise socioambiental. Nesse sentido, é curioso que tanto Ike Jr.
quando o Papa Francisco, que adota pontos de vista tão diferentes quanto a relação entre cristianismo e ecologia, tenham valorizado a figura do pobre de Assis, São Francisco. Eu vou pedir licença só um instantinho que eu vou buscar o livro dos Irmãos Karamazov. Opa, tô de volta. Na verdade, eu tô pensando nesse trabalho há um tempo, que é abordar a experiência do Alyosha Karamazov quando morre o guia espiritual dele, Starets Zosima, no final do segundo livro dos Irmãos Karamazov. Para mim é um dos relatos mais lindos de uma experiência mística e que está muito ligada à natureza, a experiência com a natureza, né? Não sei se eu vou achar aqui. Se eu não achar, vou ficar devendo e vou mandar para a professora Adriana. É um trabalho que eu ainda vou elaborar. Não achei aqui. Bom, eu preparei para concluir dois vídeos. Um é bastante forte e me toca pessoalmente. É o que eu falei que eu ia trazer como testemunho pessoal. Cabeça, do meu cabeça! Olha, meu Deus do céu, meu Deus! Ele afundou. Olha como tá fundo. O carro afundou. Oi, o pessoal do ponto de ônibus aí? Você vai avistar 2 carros que se encontram nesse momento, ilhado no meio da Avenida Keller. Opa, oi? O vídeo travou logo no início, pelo menos para mim. Ah, foi? Peraí. Vamos ver se vai melhorar.
de fevereiro, eu tinha uma semana que eu vim do hospital. Que eu tinha... Um irmãozinho, a gente... Sou eu ajudando alguém, mas amanhã posso ser eu precisando de ajuda. Eu queria muito um irmãozinho, a gente encontrou textos meus e dele de quando a gente era criança, e eu realmente chamava ele de fofinho irmãozinho quando eu era pequeno. E quando ele foi crescendo, ele me batia, a gente brigava muito. E com o tempo a gente foi criando amizade. E a gente se aproximou ao longo dos anos, não foi automático, né? Eu tinha muito carinho, mas ele também olhava para mim, bem maior que ele, 5 anos e 8 meses mais velho. Então, levou um tempo para eu conseguir incluí-lo nas minhas conversas, né? E quando a gente conseguiu, eu criei meu melhor amigo. A gente conversava sobre tudo quanto era assunto e tomava café junto por horas. E assim, nos últimos anos, então, a gente conversava sobre filosofia, teologia, psicologia, poesia e sobre a vida. A gente ficava sentado lá na cozinha conversando por horas. Quando ele casou com a Sara, teve aquele estranhamento inicial, porque eu não conhecia, e logo ela se enturmou nas nossas conversas. Então eu tenho uma memória muito boa das conversas de madrugada aqui no quintal com o Bernardo e a Sara. E aí um dia ela falou, eu falei alguma coisa, meu irmão mais novo já casou, e ela olhou para mim, arregalou o olho e falou assim: qual é o problema de vocês? Esse aqui olha para você e pensa, já conseguiu mestrado, está no doutorado, isso e aquilo. Aí eu falei assim, o problema é que nós somos irmãos. A igreja cumpriu a sua missão, está cumprindo a sua missão. De obra no município era uma coisa muito comum, né? Era recorrente. Eu tenho me nutrido muito dos escritos, e dentre esses os escritos dos místicos, e tem algumas mulheres que testemunharam os horrores da Segunda Guerra Mundial, como a Etty Hillesum e outras. Acho que agora que me vem à cabeça era um escrito da Etty Hillesum, lindo assim, que alguma coisa sempre se transmite diante do horror, do fracasso, da tragédia. É como se dissesse assim, eles não podem nos matar. Porque lembrando de Jesus dizendo, né? Não tenho medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. E eu acredito que escrever sobre meu irmão, sobre Sara, é uma forma de testemunhar uma esperança escatológica, sim, e também de transmitir para as próximas gerações quem foi Bernardo, quem foi Sara. Muitos conhecidos, né? Aqui da paróquia morreram muitas pessoas, porque aqui é o território da paróquia, né? Muitas pessoas conhecidas, até mesmo o nosso motorista aqui da Pastoral da Caridade também morreu, né? Muitas pessoas, até um casal ligado lá ao Rio de Janeiro, né? O Bernardo, né, e Sara, de 1 ano de casado, né? Eu até tinha convidado para fazer encontro de casais naquele dia mesmo, de manhã. Trabalhar no jornalismo em Petrópolis é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você vê o glamour de grandes eventos acontecendo e da vida seguindo, você vê que tem gente que ainda está presa no dia 15 de fevereiro. Gente que ainda está presa no dia 20 de março. Gente que perdeu a família, gente que perdeu a casa, gente que precisa lutar para conseguir o que comer, o que vestir. E a gente precisa lidar com essas duas realidades, sabe? Tem que lidar com denúncia que já era para ter sido resolvida ou pelo menos amparada há 9 meses atrás. Meu irmão escreveu um livro sobre escrita terapêutica com uma colega dele, Laurinha Bilhou, e eu li esse livro, está disponível na Amazon. Eu quero um dia republicá-lo com uma apresentação nova, uma edição revista com algumas coisas, com os contos dele, e dentre os vários métodos que ele propõe
para que a escrita possa aliviar a sua dor, ele propõe um necrológio, que é escrever o que você gostaria que fosse lido quando você morresse. E vocês podem imaginar o quanto eu chorei, quanto me emocionei de encontrar o que ele deixou escrito, que ele gostaria que fosse lido quando ele morresse, né? E são palavras dele. Hoje, com grande pesar, anuncio o falecimento de Bernardo Albuquerque, grande professor de filosofia que ajudou muitas pessoas a reencontrarem sentido na vida. Apesar das confusões teóricas do meio filosófico, permaneceu fiel à sua fé católica até o último dia. Também deixou 4 filhos e centenas de alunos que atendiam aos seus cursos. Uma das características que sobressaem e que vão ficar na memória de todos que conheciam Bernardo é sua humanidade e seu coração simples. Não importava para ele nada, nenhuma característica específica das pessoas. Ele amava todos seus alunos como amigos próximos e zelava por eles como um pai. Esse foi o professor Bernardo Albuquerque, professor por acidente, amigo e humano acima de tudo. Em meio a tanta destruição, a população busca onde se amparar, cada um encontrando uma forma de lidar com a dor. Não sei rezar, não sei orar direito, mas o que eu espero é só o que Deus tem para dar pra gente. Quando eu chego aqui na varanda, eu olho para lá, aí eu fico me... Missão parou. Albuquerque, professor por também deixou 4 filhos e centenas de alunos. E que por um... falar, rapaz. Eu vou te falar, rapaz. É aquele negócio, a gente tem que tocar a vida, tem que viver, mas que é triste. Que a gente melhore, né, essa nossa carinha, que a gente volte a sorrir, que a gente tenha esperanças de um futuro melhor, né? Eu espero em Deus que isso tenha sido passado, só passado. E que por um bom tempo isso não volte a acontecer, né? Foi uma tragédia de verdade. Que não veio uma água tão grande, tão intensa como foi da outra vez. O governo está fazendo pouco a pouco, né? A gente está esperando que eles possam realmente fazer com que as encostas sejam, né, que façam algo para proteger os nossos irmãos. Vai ser com o tempo, porque existe todo um planejamento, tudo isso, né? E além disso também tem a vontade política também, é verdade. A gente pensa que eles não ficam, né, presos, né, à vontade política, mas que as que ficam presos, que se abram à vontade mesmo humana de cuidar das pessoas. Queridos Bernardo e Sara, queria enviar esta carta por endereço da casa de vocês, Rua dos Ferroviários, 524, Servidão Frei Leão, Petrópolis, RJ, CEP 25635-051, Brasil. Mas esta casa não existe mais. No local do endereço, restam apenas escombros, sinais de uma dor insuportável. Endereçam então aquela dimensão totalmente outra, a morada de Deus, que ao mesmo tempo nos ultrapassa e nos constitui. É muito... Esse vídeo foi feito no contexto de um trabalho de conclusão. Nossa, eu não estou conseguindo editar aqui para vocês verem. Aqui. Um trabalho de conclusão de curso em jornalismo, né? Então, o nome dos 2 colegas e um documentário, A Tragédia de Petrópolis. E aí eu falo um pouco dessa dor, da perda do meu irmão, da minha cunhada.
e que viviam num lugar, numa encosta, né, que não resistiu à chuva. Choveu muitíssimo, absurdamente mais do que qualquer previsão possível, num lugar muito específico, né, que foi o Morro da Oficina. E exatamente aqui, né? Então, para concluir, eu separei um minutinho de música, uma música que fala dessa conexão com a criação, né, dessa reconstrução. Se eu não me engano, ela é de São Francisco de Assis, mas me falta a confirmação da fonte, né? Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim e meus do teu amor sem fim. Tô voltando. Fui correr para pegar outra edição dos Irmãos Karamazov, caso eu consiga encontrar. Então é isso que eu preparei, gente. Teologia, um pouco de narrativa, um pouco de testemunho, muita leitura, um pouco de história, também conexão com outras ciências, arte, estética, né? E na transmissão da fé, junto com a razão, a tradição da modernidade de reflexão filosófica. E estou feliz de falar para química, algo inusitado.